Bom dia, galera Tricolor, mais uma vez é Marquinhos Tricolor na área, do canal Tricolor na área. Vamos estar falando desse Fluminense aí. O título tá aí. Mano, adeus, mano. Já foi tarde, né? Já foi tarde. Demorou para ser mandado embora. A gente vai falar desses erros aí de Mano Menezes, que ele vem cometendo há vários meses, tá? Vários jogos, e foi mantido no cargo, renovado. O presidente renovou o contrato dele. O que aconteceu com o Fernando Diniz aconteceu com o Mano Menezes. O presidente errou 2 vezes com 2 treinadores. Aí não dá, né? Finalmente ele tomou uma decisão que deve ter sido uma pressão grande, mas por causa da discussão de Mano Menezes com o Thiago Silva, porque senão ele teria continuado. Valeu, galera. A gente vai estar falando disso aí. Não esquece, tá aqui, ó. Tá logo aqui em cima o Live Pix. Se você quiser mandar uma mensagem de áudio, tá? Você vai ali, clica aqui, bota seu celular e você vai mandar a mensagem de áudio e vai aparecer aqui embaixo sua mensagem de áudio. Se você quiser mandar mensagem normal, vai estar lá. Mas se você clicar aqui, você ajuda o canal, tá? Participa ajudando o canal, se inscreve aí, manda uma ajuda pro canal e ao mesmo tempo manda sua mensagem, pode ser escrita ou pode ser de áudio e vai aparecer aqui na tela durante a transmissão. Valeu? Não se esquece, se inscreve no canal, dá um likezinho, comenta. Valeu, rapaziada? Vida nova, sem Mano Menezes, novo canal. Vamos pro tudo, para esse Campeonato Brasileiro que começou a gente perdendo de 2-0, né? Infelizmente, mais uma derrota. Mas infelizmente, com esse Mano Menezes, teríamos várias derrotas. Ainda bem que ele foi embora. Já foi tarde, né? Vamos lá, vamos voltar já já falar desse Flusão aí. Vamos lá, galera, vamos falar desse Fluminense aí. Não esquece não, mais que tudo, dá o seu like aqui, tá? Dá o like, se inscreve no canal, aperta o sininho, toda vez que tiver um vídeo você vai estar recebendo aí. E manda o Live Pix, manda mensagem aqui de áudio ou escrita. Valeu? Vamos falar desse Fluminense aí. Fluminense perde para o Fortaleza por 2-0. Começou o jogo já essa zaga fraca nossa, entregando o jogo, tá? O Mano Menezes, ele levou 15 dias, gente, de folga, tá? Depois do Campeonato Carioca até começar o Campeonato Brasileiro, ele teve 15 dias para montar o time. Ele tem jogadores que chegaram novos, ele tem os velhos, ele tem várias coisas para montar o time dele. E aí ele começa um jogo, tá? Com Fuentes de zagueiro, que também não deu certo. O Fluminense tem Fuentes, tem Ignacio, tem o Thiago Santos, tá? Que acabou o campeonato, o Thiago Santos era o titular no Fluminense. E ainda tem o grandão, né? O Manuel. Então o Fluminense tem vários zagueiros. E ele, cada jogo, ele joga com um. Cada jogo é o Ignacio ou é o Frentes. Então ele vem botando isso aí. O Thiago Santos foi colocado de lado. O Thiago Santos, querendo ou não, eu era contra o Thiago Santos, mas depois ele acertou na zaga. O Thiago Santos é um dos caras que podia estar de titular com o Thiago Silva. Porque ele e o Thiago Silva deram certo nessa zaga. Tá? Era o Felipe Melo que saiu, esse revezamento, mas realmente o Felipe Melo já ficou com a idade avançada, tinha que ter saído mesmo. Agora ele tem o Thiago Santos, nunca mais botou o Thiago Santos para jogar. São certos jogadores ali no Fluminense, gente, que a gente não consegue entender. Ontem mesmo o Felipe estava falando comigo, perguntando, que deu o rapaz que foi embora, né? O Fernando Diniz não botava ele para jogar. O Fernando Diniz não botava ele para jogar. Esqueci o nome dele agora. Mas cara, vários jogadores, se eu for falar que são vários jogadores que a gente até esquece que o Fluminense tem, tá? O Terãs, ele tá falando, lembrei agora, Terãs, tá perguntando sobre o Terãs foi embora, mas o Fernando Diniz não botava o Terãs para jogar. O Fluminense tem esse problema, os treinadores, eles simplesmente eles botam os caras de canto, de lado e não joga mais. Se eu falar aqui, o Fluminense tem vários jogadores que não entram, mas vários jogadores que entram, que já estão ali há muito tempo, que a torcida não quer, tipo o Martinelli, tipo Samuel Xavier, Martinelli, e que são sempre titulares absolutos.
tá? E tem jogadores que a gente não vê jogar. O cara que já foi bem o ano passado, jogava bem, chega esse ano, não entra mais para jogar. E não tá machucado não, tá no banco de reserva. Então, o Fluminense, principalmente Mano Menezes, Fernando Diniz, esses dois treinadores aí, gente, tinha esse problema. Mano Menezes, ó, era pra ter sido mandado embora quando discutiu com Marcelo. Marcelo, o presidente, preferiu ficar com ele e mandar Marcelo embora. Marcelo não estava errado não, gente. Marcelo não estava errado, eu falei aqui no meu vídeo na época. Marcelo não... Marcelo foi entrar finalzinho do jogo e ainda não ia entrar na posição dele. Então o cara quer ficar inventando depois que tá certo. Aí toma aquela atitude com o Marcelo, quem é mandado embora foi Marcelo. Errado, errado. O Mano Menezes já tinha tomado várias atitudes com a torcida, mandado banana para a torcida, de xingado a torcida. Ele era para ter sido mandado embora e não Marcelo. Marcelo fez a pressão e o cara preferiu. Só que agora ele foi brigar com o Thiago Silva. Tiveram uma discussão no campo de futebol e depois no vestiário. Meu amigo, não deu outra. Graças a Deus, Thiago Silva é forte. E Marcelo também deveria ter sido forte. Eles tinham que ter abraçado Marcelo. O Thiago Silva mesmo deveria ter falado: não, calma aí. Calma aí, se o Marcelo sair, eu saio também. Devia ter acontecido isso, pode rescindir meu contrato. Porque Mano Menezes, gente, o Mano Menezes, ele só acertou nos primeiros 2, 3 jogos do Fluminense. Os primeiros 2, 3 jogos do Fluminense ele conseguiu acertar. É normal, o cara só perde. O cara só perde, o Fernando Diniz só perdia. Não tinha vitória de Fernando Diniz. Tá com algum ponto em 12 jogos, sei lá, não lembro mais. Então o que aconteceu? O Fernando Diniz, qualquer um era melhor que o Fernando Diniz, até Marcão. Entendeu? A gente sabe que o Marcão não pode ser treinador fixo do Fluminense. Mas para 1 ou 2 partidas deveria ser. E foi melhor do que Fernando Diniz durante, porra, meio ano. É verdade, 6 meses, Fernando Diniz só fez 1 ponto no campeonato. Então não tinha a mínima condição de ficar Fernando Diniz. E agora tem enquete aí dizendo que Fernando Diniz é o favorito para assumir o lugar de Mano Menezes. Gente, isso é pesquisa, torcida tricolor. Bota na cabeça, tem muito torcedor tricolor que gosta de Fernando Diniz, que é a volta de Fernando Diniz. Mas isso aí é pesquisa de flamenguistas. Principalmente flamenguistas, que eles querem ver a gente se afundar. Então o nego vai lá, vota. Não, bota Fernando Diniz como treinador. Esquece. Fernando Diniz não volta. E acabou, tá aí, ó. Não tem ninguém querendo contratar. São certos treinadores, gente, que ó. Carille, eu acho que é a última oportunidade aí também. Vasco ganhou ontem, o nego tá alegre, mas Carille é outro. Carille, esse Mano Menezes, são treinadores, gente. Fernando Diniz, Filipão, pode ver aí, esses treinadores, são treinadores que tem que ir pra 2ª divisão. Esses caras têm que começar a dirigir clube de 2ª divisão para aprender o que é futebol. Porque lá eles aprendem o que é futebol. Porque na Série A não dá. Esses caras não tem vaga mais, gente, na Série A do Campeonato Brasileiro. E esses caras não servem mais para ser treinadores de Série A. Essa é a grande verdade. Fernando Diniz não vem. Esse presidente não vai dar outro tiro no pé. Ele deu um tiro no pé, renovou com o Fernando Diniz. Fernando Diniz na crise. Era para ele ter mandado o Fernando Diniz embora e renovou com o Fernando Diniz. Mano Menezes veio com um futebol horrível. Salvou o Fluminense da zona de rebaixamento. Gente, salvou o Fluminense da zona de rebaixamento no último jogo. E sabe quem salvou o Fluminense no último jogo? Serna. O que aconteceu? Ontem, com 12 minutos de jogo, ele vendo que ele tinha botado o time errado em campo. Não era time errado. Na minha opinião, não foi time errado. O problema do Fluminense foi que o zagueiro Fuentes saiu jogando errado. O cara tinha várias opções. Primeiro ele tinha que ter tocado logo para René, logo de cara. Ele recebeu a bola, era ter tocado para René. Não, ele preferiu fazer outra coisa e depois tentou botar por cima. Aí o Fluminense começando o jogo, ninguém espera aquela situação. Mas a dupla de volante, principalmente Martinelli, é horrível. Você vê que o gol que o Fluminense toma, Martinelli vem correndo. Ele não consegue dar um pique. Martinelli não consegue correr. Ele é fraco. E o cara vai andando na frente dele e ele chega atrás do cara. Aí o Guga não marcou lá atrás também. O Thiago Silva saiu em 1. O outro ficou sozinho para fazer o gol simples. Quando na verdade o Martinelli tinha que estar ali a correr atrás do cara para marcar o cara. Tá? Então o Martinelli é fraco como volante. É fraco, não faz jogada. Não é um jogador de fazer chute a gol. Não é um jogador que não dá passe bom. Martinelli é fraco. E Mano Menezes manteve Martinelli como titular esse tempo todo. Então são jogadores que não dá para ficar no Fluminense. Esse Fuentes não é bom. O Ignacio também não. Pode preparar um novo zagueiro ali, porque talvez seja essa troca de cada jogo é um zagueiro. Talvez seja isso. Mas o cara teve 15 dias para resolver. Aí ele bota o time em campo, que a dele tem que ser Lima como titular, tá?
que também é outro que não faz. Nonato nunca mais jogou nesse time. Nonato acabou um campeonato aqui excelente com o Fluminense. Entra uma vez ou outra, uma vez ou outra. Bernal saiu, não joga mais. Por mais que eu não diga que Bernal é a solução, tá? Bernal ainda não se adaptou ao Fluminense. Mas Martinelli titular sempre. Agora é Martinelli e Hércules. Hércules até agora não disse que veio. Talvez esteja jogando em função errada. Mas quem tem que ver isso? Quem tem que ver isso é o treinador, que é o dia a dia. O cara tá com esses caras no dia a dia. Ele tem que saber quem é o melhor. Os dois caras que chegaram novo, pô, jogaram ontem, começaram no segundo tempo. Quando a vaca já tava, né, no brejo, aí os caras entram. E os caras jogaram melhor de quem tava em campo. Mas o cara não tava vendo isso nos treinamentos. Ele teve 15 dias, 13, 15 dias para botar o time em campo. Aí bota o time em campo, o cara dá uma falha no gol, depois outra falha no escanteio, mas quem sai antes? Serna. O cara que salvou o Fluminense do rebaixamento. O cara que quando entra resolve o problema do Fluminense. Aí o cara vai ser substituído. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Um cara desse não pode ser treinador de futebol. Não tem a mínima condição. O cara levou 15 dias para ver que o time estava errado só depois que tomou os 2 gols. Não, eu deixei o meio de campo aberto. Ué, ele não viu a escalação não sabia que fulano de tal ia jogar. A entrevista dele, a coletiva dele, eu vou mostrar aqui. Ah, não, que fulano de tal quando entrou, ué, você não viu antes de você entrar em campo qual era o time do Fortaleza? Você não sabia que o cara estava vindo com 5 no meio de campo e você só com 2? Arias é o terceiro homem no meio de campo, porque Arias não joga ali naquela função. Então ele só viu isso depois? Não, vou entrar com 3 atacantes. O Arias vai jogar aqui no meio. Mas Arias não é esse tipo de jogador, gente. Não adianta. Arias não é de meio de campo. Arias é um cara de ponta. Arias é pela direita. E ele quis assistir com Arias no meio de campo. Abriu o meio de campo. Aí o culpado é Serna. Com 13 minutos de jogo? Não, filho. Você tem que assumir isso aí. Nem que seja até acabar o primeiro tempo. A não ser que os caras estejam mal. Aí é outra situação. O cara tá mal. Pra mim, Serna tinha se machucado. Quando eu fui ver, não. Foi substituição mesmo que ele quis substituir. Isso não existe, né? Isso não existe. É um treinador fazer um troço desse. Meu amigo, seria demitido no intervalo. Eu como presidente. Mandava mensagem, olha só, você está demitido, não volta pro segundo tempo não. Acabava com ele, o que ele fez com o Serra não faria com ele. Ah, não, você não vai dirigir mais o time. No intervalo do vestiário mesmo, está demitido. Provavelmente, geralmente o presidente viaja com o time, tá? Ele chegaria lá no vestiário, pô, mano, valeu, muito obrigado. Por que você tirou o Serra? Ah, eu tirei porque você teve 13 dias para resolver. Quem você ia botar no meio de campo agora que você vai resolver isso? Meu amigo, valeu. Marcão, assume o time aí no segundo tempo. Eu faria uma coisa inédita. Assume o time aí, Marcão, no segundo tempo. É isso que eu faria com ele. Já que ele fez com o jogador, eu faria isso com ele. Que isso não se faz, o jogador nenhum. Pior coisa que tem é o cara entrar e sair ainda antes do primeiro tempo. Se tiver jogando mal, Fuentes. O Fuentes eu faria. Meu amigo, dá licença. Você queimou meu jogo, para. Aí você é diferente. O cara entregou o jogo. O cara tá mal. O cara tá mal. Aí eu concordo. Agora, a culpa cair em Serna. Serna tava com problema. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, gente, esquece esse tal de negócio de Fernando Diniz, tá? Isso aí é coisa dos adversários aí mandando que enquete que Fernando Diniz. Nós temos aí Renato Gaúcho para assumir o Fluminense e temos Dorival Júnior. Não deu certo na seleção brasileira, diferente, tá? Inclusive pegou a seleção brasileira lá embaixo, né? No fundo do poço, porque Fernando Diniz deixou. Entenda isso. Fernando Diniz deixou a seleção brasileira no fundo do poço. Dorival Júnior levantou a seleção brasileira. Não tá jogando aquele futebol, tomou de 4-1 para a Argentina. É outra situação. Agora, o cara não é ruim, tá? Ele deu 2 títulos pro Flamengo, depois foi mandado embora. Também não se sabe por causa de quê. O cara deu 2 títulos pro Flamengo. Então o cara é bom, tá? Dorival Júnior ou Renato Gaúcho. Eu, na minha opinião, acho que eu pegaria logo o Renato Gaúcho aqui logo. Tá? Renato Gaúcho já está aí no Rio de Janeiro, já assume, já conhece o Fluminense, já sabe como funciona. E é um jogador que joga para frente. Não é um retranqueiro como o Mano Menezes, que não sabe montar time em campo. Com o time que ele tem de atacantes bons, tá? E o cara não consegue montar um time. Isso é uma piada. Já vinha ruim, ó. Mano Menezes já vinha ruim há muito tempo, gente. Fez um péssimo campeonato brasileiro, que era para ter saído. Era para ter saído há muito tempo dessa zona de rebaixamento. Há muito tempo. E vários jogos que ele perdeu de bobeira, que o Fluminense era para ter. Foi eliminado de Copa do Brasil vexaminosamente, tá? Pro Juventude. Foi eliminado pro Corinthians, né? Na Libertadores, se eu não me engano. Foi, porra, pelo amor de Deus. Aí começa um campeonato brasileiro horrível. Ah, porque né? Livrou do rebaixamento, o cara vai e renova o contrato dele. Burro, tirou no pé. Eu falei, deu um tiro no pé com o Fernando Diniz e deu um tiro no pé com o Mano Menezes. Se deu mal. Agora tá aí, tomou a decisão, graças a Deus, mandou embora num jogo que o Fluminense
o Fluminense não consegue ganhar do Fortaleza lá, né? Porra, não consegue ganhar porque os treinadores são merda, são fracos. Vamos parar com esse papo. Fortaleza vinha de 12 jogos, aí só tinha 2 vitórias. Fortaleza vem de 12 jogos, gente, só tinha 2 vitórias. Se eu não me engano, 6 derrotas, vários empates. E o Mano Menezes não conseguiu jogar bola. Não conseguiu botar o time pra jogar contra um Fortaleza. Eu vou tentar aqui botar a coletiva dele, já falei pra caramba, vou tentar botar a coletiva dele, tentar botar aqui Felipe Melo falando que já era pra ter sido mandado embora há muito tempo. Felipe Melo falou, essa é a grande verdade, gente, já era pra ter sido mandado embora há muito tempo. Então, meu amigo, vamos lá, vamos tentar mostrar aqui. Acho que é aqui. Não, deixa eu ver se é aqui, galera. Não, aqui, ó. Porque tem hora que primeiro já é aqui. Vou mostrar aqui, aí tá as notícias do Fluminense. Felipe Melo sugere Dorival para o lugar de Mano Menezes. Sem Diniz no radar, Flu planeja ter novo técnico até o jogo contra o Bragantino. No próximo domingo, Maracanã. O Fluminense joga amanhã, já terça-feira, já pela Sul-Americana. Torcedores elegem Diniz. Isso aqui, gente, é fraude, tá? Não é torcedor do Fluminense. Tem muita gente que gosta do Fluminense e gosta de Fernando Diniz. Mas esquece, isso aqui são os caras de fora que estão botando isso aí, estão votando pro Fluminense pegar essa bomba de novo, tá? Sai fora disso. Tá aí, né? Torcedores elegem, já botei aqui nessa porcaria, sai fora que isso é mentira, isso é história. Vou botar aqui, ó. Deixa eu ver se eu abro aqui. Opa, apertei coisa errada. Pera aí, galera. Aqui, ó. É aqui que eu tenho que apertar. Demora um pouquinho aqui para entrar. Deixa eu pular aqui. Tem anúncios aqui que eu tenho que esperar pular para... Vamos lá. Deu vida ao Fortaleza, né? Fortaleza que vai jogar a Libertadores. Eu acho que a demissão foi justa do Mano Menezes. Teve esses 13 dias para trabalhar, para demonstrar um pouquinho mais do que o Fluminense poderia fazer, né? Daquilo que foi proposto ao Fluminense nessa temporada, né? Já que já tinha livrado de rebaixamento na temporada passada. E foram 13 dias que parece que não foram treinados, né? Agora, eu fico assim muito triste ao ver um treinador brigar com o capitão da equipe, um cara tão grande como é o Thiago Silva, né? Não é ídolo apenas do Fluminense, é um ídolo mundial. E você vê, inclusive, xingamentos na leitura labial da parte do treinador, né? Então, assim, eu acho que foi justa a demissão. Volto a dizer, se eu tivesse a caneta, não teria nem renovado com ele no ano passado, mas acho que foi o momento certo. Acho que o presidente, a diretoria usou de um momento certo, porque é o início da temporada e pelo que eu vejo do grupo do Fluminense, esse elenco do Fluminense, é o elenco que tem que sonhar em brigar por títulos importantes. Tem a Sul-Americana, que é uma competição que o clube ainda não venceu, poder voltar a disputar, ganhar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, elenco tem. Então agora é a presidência ter sabedoria para pensar no futuro e uma boa escolha que realmente vai ajudar esse elenco do Fluminense a espremer o melhor que tem, esse elenco do Fluminense, que é bom. Sem ferir a sua ética de ex-atleta do clube até outro dia, queria saber o que você pode contar aqui sem ferir essa ética, porque nos últimos tempos, uma das coisas que se diz e que se mostra do trabalho do Mano Menezes é de alguns problemas com alguns dos jogadores mais importantes do elenco que ele dirige. No Corinthians, chegou a chamar o Roberto de burro num jogo contra o São Bernardo, o Roberto se demonstrou chateado com aquilo. Teve o problema com o Marcelo, que levou à saída do Marcelo. Ninguém está dizendo que o Marcelo estava correto. Apenas que aquilo foi público, o desentendimento dele com o Marcelo. Agora ele briga com o Thiago Silva. Briga, ou melhor, tem um problema com o Thiago Silva. A relação do Mano com os atletas não era boa, era ruim, era média? O que você pode contar pra gente? Não, só te interromper rapidinho, Rizek. Ontem no GE publicou uma matéria de que houve uma briga no vestiário dos dois. Uma discussão bem áspera do Thiago Silva com o Mano Menezes. Não foi só o que a gente viu no campo. Tá publicado no GE. Globo. Você também foi público, deixou de ser relacionado por vários jogos por ele também, e acredito ter acontecido alguma coisa internamente. O que você pode contar sem ferir a sua ética de ex-atleta do clube? Obviamente que aquilo que acontece dentro de campo, que não vem, dentro do vestiário, não vem para fora, né, isso vai continuar ali.
Mas nós temos muitas coisas com o Mano Menezes, né? Nós temos briga com o Mano Menezes com torcida, fazendo banana para a torcida, xingando o torcedor. Essa briga com o Thiago Silva, que é o grande capitão do Fluminense, é um dos grandes nomes do Fluminense. Esse tem fibra, inacreditável essa velocidade, ninguém derruba, e olha esse... Quem explica o torcedor? A gente acredita até com um a menos, acredita... A substituição com o Serna no início do jogo, acho que isso queima o atleta. 15 minutos, 16 minutos? 13 minutos. Mas com 6 ele já chamou o Lima para o aquecimento. Com 6 minutos ele já viu que teria que mudar o time. Mas 6. isso tira a autoridade do treinador perante os outros jogadores. Os outros atletas, eles perdem a confiança no comandante. Eles não esperam isso de um comandante. Aí depois ele fala, olha, eu errei. E o atleta é um atleta, assim, ele é muito profissional, ele é calado na dele, veio de outro país, estava quase chorando. Né? O GE noticiou, inclusive, que ele tinha o descontentamento dos atletas para com o Mano Menezes. Então, acho que realmente teria que ter essa virada de chave. Parece que não tinha mais clima no Fluminense. E, para ser bem sincero, desde quando eu ainda jogava no Fluminense, a pergunta era, até quando vai durar? Essa era a pergunta nos bastidores, até quando vai durar? Então, esse é o tempo que a diretoria decidiu, e eu acho justa, eu acho correta, porque ainda dá tempo, com a vinda de um novo treinador, de o Fluminense poder respirar melhores ares e poder pensar sim em grandes conquistas, porque elenco tem. E temos que dar os parabéns para a diretoria, porque montou um bom elenco. Conseguiu segurar o Arias, que hoje é o maior craque que nós temos aqui, é o meu modo de pensar. Veio o Canóbio, que é muito bom jogador. O Fluminense tem um bom time, tem um bom elenco, que foi montado por essa diretoria, que inclusive é a diretoria que venceu os campeonatos que o Fluminense ainda não tinha vencido. Então ainda dá tempo. Você tem uma pista de quem vai assumir esse time? Não tenho pista alguma, mas se eu tivesse a caneta, iria no Dorival, que é um cara sem dúvida nenhuma, vencedor, que está acostumado com um clube grande. É um cara que realmente poderia ajudar. Ou o próprio Renato Gaúcho, que já tem uma história no clube, né? Alguma pista, Eric? Não, o que eu sei é que o presidente a partir de amanhã vai tratar disso, chegou agora há pouco de viagem de Fortaleza, a partir de amanhã ele vai tratar disso. O Dorival, como citou o Felipe, já trabalhou no Fluminense num período curto, mas o Mário Bittencourt foi o chefe da delegação brasileira agora, nessa data FIFA. Ele acompanhou todo o dia a dia do Dorival Júnior antes dos jogos contra a Colômbia e contra a Argentina. O que se sabe... da Argentina moeu, hein? Criou-se uma boa relação entre eles, o Mário criou uma boa relação, uma boa conexão com o Dorival Júnior. A questão é, o Dorival Júnior quer assumir um clube agora? Ele olha para algum outro clube, porque ele sabe que essa roda vai girar. O Campeonato Brasileiro, a gente sabe que acontece isso. E o Diniz, Eric? Pois é. O Diniz, ele é visto com bons olhos? A gente fez uma enquete no GE e deu Diniz, né? Mas só que enquete não tem base científica nenhuma, né? Podem ser outros torcedores votando ali. A gente não tem base científica numa enquete assim de internet. Agora, eu não sei se o Mário compraria essa briga de trazer o Diniz de volta, assim, porque eu acho que vai criar muita polêmica, eu acho, assim. Eu acho que vai ter muita gente que gosta e muita gente que não gosta também. Então, não sei. Então essa aí é a história, Mano Menezes demitido do Fluminense, mais uma derrota, mais um jogo feio, jogo ridículo que o Fluminense fez ontem, depois de 13, 15 dias parado para o cara acertar o time, botar um time para disputar o Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o Fluminense perde com falha, perde com erro de treinador, perde sem jogar bola. O Fluminense não consegue chutar gol, é um chutinho aqui, um chutinho ali. O tempo que ele está no Fluminense, período que ele ficou no Fluminense, Campeonato Brasileiro do ano passado, vários jogos. Pô, até hoje ele não conhece o Fluminense. Até hoje ele não sabe qual time que ele vai botar em campo. O Fluminense não conseguiu acertar o meio de campo. O Fluminense não tem zagueiro. Não sabe ainda quem é o certo zagueiro do Fluminense. Então, os dois garotos se machucou, ele fala na coletiva aí. Porra, pelo amor de Deus. Aí você vai depender dos dois garotos agora, tendo vários homens para jogar no meio de campo. Você tem várias opções para o meio de campo. Você tem dois caras que chegaram agora, dois estrangeiros. Estrearam os dois ontem, mas era para ter estreado já no Campeonato Carioca. Então o cara não sabe ainda o time que ele tem em campo. O cara deu para ele vários jogadores, o Mário Bittencourt investiu no Fluminense, contratou jogadores, deu na mão dele, tá aí. E o cara até hoje não sabe ainda qual time que vai botar em campo. Depois de um Campeonato Carioca horrível, que ele tinha condição de botar os caras para jogar, experimentar os caras.
Agora no primeiro jogo ele bota o cara no fogo e não sabia qual era o time que ele ia escalar. Tem Nonato, tem vários jogadores para entrar que não entra mais. E aí o cara fica com essa história. Ah, é Arias no meio de campo? Não é Arias, é Lima, é Martinelli titular absoluto, não sei quem é o lateral, se é Guga, se é Samuel Xavier. Porra, pelo amor de Deus. Graças a Deus, chegou ao fim Mano Menezes, era de Mano Menezes no Fluminense. E nada de Fernando Diniz, tá, gente? Ou é Dorival Júnior, ou é Renato Gaúcho, ou então outro treinador que não seja também o Odair Helmas, tá? Que também está desempregado. São jogadores, são treinadores, já falei aqui, volto a repetir, são treinadores que não têm condições mais de ser treinadores de primeira divisão. Odair Helmas, Fernando Diniz, Filipão, Tite é outro, gente, pelo amor de Deus. São treinadores que, não tem que dirigir mais time top. Esses caras não servem. Mano Menezes não serve mais para times tops da Série A. Esses caras têm que cair para a segunda divisão, não só os times não. Esses treinadores têm que cair para a segunda divisão, porque não são treinadores, gente. Não são treinadores. Esses caras já eram, futebol. Teve gente aí falando ontem que Vanderlei Luxemburgo, torcedor lá na televisão botando lá, quem seria o treinador? Ah, bom, aí o cara bota na televisão hoje, assisti hoje, Vanderlei Luxemburgo. Caraca, um cara desse não assiste futebol, um cara desse não acompanha futebol. Vanderlei Luxemburgo, Filipão, Fernando Diniz. Quem contratou Fernando Diniz? Ninguém quer contratar. Ah, porque foi o fiasco na seleção brasileira? Não, foi o fiasco na seleção brasileira, eliminou o Cruzeiro. O Cruzeiro foi eliminado da Sul-Americana, feio. Tudo bem que Cássio foi um dos responsáveis pelo negócio, mas quem bota o time em campo é o técnico, filho. E ele tinha um timaço na mão, não conseguiu acertar o time. Então, meu amigo, sai de Fernando Diniz, sai de Odair Helmas, sai de Filipão, esse Tite, esses treinadores não servem para dirigir o Fluminense. Hoje, ou Renato Gaúcho, ou o Dorival Júnior. Acabou. Tem outros treinadores? Estrangeiro? Ele não gosta. Então, não vamos nem falar de treinador estrangeiro, que eu sei que o presidente do Fluminense não gosta. Valeu, galera. Não esqueça não, dá aquele like, se inscreve no canal, manda aqui o Live Pix, vai estar já aqui no ar, você de cara, tá aí. Só você clicar aqui, botar seu celularzinho aí, vai aparecer, você manda uma merrequinha, ela quiser ajudar o canal. Manda seu áudio, se quiser falar no áudio, né? Fala aí. Não fala besteira não, fala coisa boa. Aí, Alexandre, dá essa moral aí, você vai ser o primeiro, estreia aí, valeu? Tamo junto aí, Flusão. Próximo jogo, amanhã, estaremos falando desse jogo Fluminense contra o Once Caldas, né? Sul-Americana, a estreia do Fluminense. Valeu, galera, um abraço, tamo junto.